Bora, abaixa um pouquinho aí para mim, por favor. Bom, vamos lá, galera. A nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão da revisão. Por quê? Nós vamos ter a nossa prova online. Só o que acontece? Eu creio que vocês já tenham ouvido de outros professores que a nossa prova vai ser online. Sim ou não? Sim, a Juliana mandou e-mail também. Perfeito. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Como a nossa aula é muito prática, eu vou elaborar questões relacionadas à prática no software, tá? Então, eu vou perguntar das ferramentas, vou perguntar da utilidade dessas ferramentas, para que serve, como serve, o que usar, onde usar, essas coisinhas básicas aí que a gente trabalhou, tá bom? Aí, depois, o que vai acontecer? Eu creio que, então, a Ju já tenha mandado, mas vai ser um formuláriozinho, na verdade, um questionário, né, que vai estar lá no AVA. A gente vai disponibilizar ele para o dia da aula. Então, para vocês vão ter a minha prova no dia 22, né? Que vai começar na semana vai começar nessa semana mesmo, a partir do dia 22 e vai até o dia 28. Então, vocês vão ter a prova dia 22, que com certeza vai ser a primeira prova de vocês, né? Porque vai iniciar dia 22 mesmo, dia 21 é feriado. Aí, vocês vão acessar o AVA. No encontro 8 da aula, vai estar o link do questionário. Aí vocês vão clicar no link lá no horário de aula e responder no horário de aula, tá? Depois, esse link de respostas, ele expira. Então, tem que responder nesse período aí. Senão, vocês vão ficar chupando o dedo depois e não vão conseguir executar a prova. É como se fosse uma prova normal, né? Que você tem que ir para a faculdade, que você vai ter que preencher lá no horário de aula. Então, a partir das 7h10 até as 22 horas, vocês vão ter esse período para fazer a prova. E eu vou estar online junto com vocês vão ficar online, do mesmo jeito que a gente faz aqui com a questão da prova. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o áudio e perguntar, tá bom? Tá, professor, peraí. Vai ser assim. no encontro 8, lá vai ter o link do questionário. A gente vai ter que preencher esse link, certo? Vai ter que responder, vão ter que responder as questões que estão no link. Vai clicar no link e vai abrir um questionário. Ah, tá. Entendeu? Aí vai ter a provinha ali. E aí vocês vão preencher todas as questões. Tá. Preencheu todas as questões no horário que a gente já disponibilizou da prova. E aí depois esse questionário ele se encerra. E aí não dá para você voltar e preencher as coisas fora do horário. Às 7 em ponto lá, né? Na verdade ele vai ter 24 horas de duração. Mas o horário que vai ser aberto vai ser no horário da aula. Tá, beleza. Fechou. Tá bom? Então é das 19h10 às 20. Às 22. 20. Isso. Tá, no horário da nossa aula mesmo, Rosinha. Maravilha. Tá bom? O mesmo período de prova, o mesmo período de aula. Então, vocês vão conseguir desenvolver aí no mesmo esquema. Aí, o que eu separei aqui para vocês, porque a nossa parte teórica, ela é um pouco rasa no sentido de conteúdo escrito, né? Porque a gente mais coloca a mão na massa, justamente porque a aula é praticamente quase que 80% prático. Os 20% teórico ali entra em umas questões mais conceituais que a gente vai explicando quando a gente desenvolve a prática. Então, vou abrir o nosso arquivo lá de ilustração e a gente vai mapear algumas ferramentas, para que serve, como que a gente usa, para que usa, tá bom? Bom, a telinha já está aí, né? Abriu. Legal. Então, a gente fez alguns trabalhos aí. E o que a gente precisa ter como conceito desde o que a gente veio trabalhando? Deixa eu só fechar aqui.
Lembra que lá na primeira aula a gente falou sobre conceito de ilustração, certo? Então a gente foi e navegou pelo sentido de o que é design, para que serve o design, e aí a gente decidiu e viu o que é ilustração digital. Vocês lembram disso? Lembro da primeira aula, sim. Deixa eu pensar. Perfeito, perfeito. Então, vamos relembrar aí a primeira aula, tá? Quando a gente fala de ilustração digital, o que vem na cabeça? O que vem na cabeça? Desenho. Vetor. Vetor, pode ser. O que mais? Bom, desenhos gráficos. Os desenhos gráficos, que aquilo lá mais? que você falou, professor, aqueles desenhos que passam a mensagem sem ter escrita, né? Que a gente entende. Desenhos didáticos, né? Tipo assim, a plaquinha do banheiro, né? As placas. Bacana, bacana. Então, se a gente for fazer um resumo do que é ilustração, é tornar uma mensagem didática, tá? Em forma de desenho. Nada mais do que isso, tá? Então a gente pode ter, através dessa ilustração aí, algumas técnicas, como desenho, pintura, gravura, fotografia e ilustração, né? Que a gente está estudando no momento. Ok? Sim. Ok. E alguns exemplos de ilustração, quais foram? O que a Carol falou, as placas. Daí, né? Tinha até aquela placa, aquele lá do celularzinho, lembra lá na sala que você mostrou? Perfeito. Que mais? Tudo quase. Professor, as coisas do aplicativo. Os ícones. Os ícones do aplicativo. São ilustrações também, não são? Iconográficas? São. Então a gente falou de iconografia também por parte de ilustração, ok? Certo. Perfeito, perfeito. Então, a parte de iconografia, a gente vai pegar um pouquinho mais pesado agora no segundo bimestre, tá? Porque dentro da grade, eu prefiro que vocês trabalhem um pouquinho mais da técnica de desenho, depois a gente vai para um conceito mais iconográfico minimalista. E aí vocês vão ter que desenvolver aí ícones, gráficos, infográficos e mais algumas coisinhas nesse sentido, tá? Então, a gente utiliza a ilustração digital em muitas coisas, certo? Quais são os principais materiais que a gente utiliza a ilustração gráfica? A ilustração digital, perdão. Desculpa, qual foi a pergunta? Que está tendo muitos sons além da sua voz. Fecha aí os microfones quando cada um for falar, abre seu microfone, beleza? A pergunta foi: quais são os principais materiais, os formatos que a gente utiliza a ilustração digital? Ou até mesmo a ilustração gráfica, tá? Porque elas vão caminhar um pouco juntas até aí. Eu acho que é CDR, EPS e AI. Tá, esses são as extensões, né? Esses são os formatos aí. O que eu quero saber é quais tipos de materiais promocionais, por exemplo, a gente utiliza a ilustração. Normalmente gráfico. Geral e digital. Gráfico digital. Hã? Materiais gráficos e digitais. Sim, mas eu quero saber quais tipos. Onde você vê mais ilustração? Os flyers, os outdoors. Tá, mas eu quero... Exatamente. Criação de persona? Também, é uma ilustração, legal. Quem falou isso? Eu, Carlinhos.
Ah, boa, Carlinhos. O Legal. que você falou, Carlinhos? Não entendi. Uma criação de uma persona. Tá. É igual a Magazine Luiza lá, a Magalu, ela é uma persona, né? E eles ilustraram essa persona. É, criação de mascote também, né? De marca. Exato, mascote. E quais são esses materiais que estão aí impressos a ilustração? É isso que eu quero saber. Gibis entra? Não. Gibi, boa, agora tá, beleza, agora estão entendendo. Gibi, Outdoor. e mais? Outdoor. Outdoor não tem muita ilustração assim, são poucos os materiais promocionais que usam ilustração. Tá? Professor, Nesse cards sentido, entra? tá, Rosinha? Figurinha? Figurinha, legal, que mais? Vídeo educativo. Exatamente, tem muita ilustração, vídeo educativo. Desenhos mais? animados hoje, a maioria é Desenho computadorizado. É exatamente, tudo ilustrativo, né? Sim. E a própria caricatura que nós fizemos é artística. Caricatura, tá. E aonde eu emprego esses materiais aí? Nos gibis e em que mais? Revistas, seria as mídias impressas. Revistas, Cards pode entra? ser. Também. Livro. Vocês já viram um livro? Livro ilustrado por tal. Já viram isso? Já tem até a Bíblia, Sim. assim, para as crianças, né? Bíblia ilustrada também, não tem? Tem. Então vocês vão ver muitos materiais gráficos, principalmente livros, com ilustrações. Tem um material, por exemplo, tem o jornal impresso. O que tem de ilustração no jornal? As tirinhas. As tiras. Legal. Que mais que a gente pode considerar ilustrativo no jornal? Tem muita campanha publicitária que tem. Muitas. Sim, sim. Mas coisas mais peculiares do meio jornal. Charge, não. Charge é. Charge, tirinha, é a mesma coisa, né? Mesma coisa, mesma coisa. Agora você me pegou. Não faço A ideia. própria montagem do jornal ela é feita no programa do Illustrator. Mas ela não é ilustração. Aí a gente não considera ilustrativo isso, tá, Rosinha? A gente tem um Illustrator, que é um software de vetorização. Ele pode ser ilustrativo ou não. Entendi. O que mais que a gente tem no jornal? As Que tem propagandas. ilustração. As propagandas. Tá, mas fujam da caixinha. O que vocês enxergam dentro do jornal que tem ilustração? O logo deles? O logo, ok, é um tipo de ilustração, mas não é isso que eu quero. As imagens, professor. Alguém falou os ícones. Quem falou? Eu. Eu quem? Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos tá bom hoje, hein? Eu estou foda. Tem Carlinhos tá horóscopo no jornal? Professor, as imagens também? As imagens depende. Se for bitmap, na maioria não. Agora, se são vetores... Tá, professor. Uma. No horóscopo. Horóscopo. Exatamente. Vocês vão ver que tem muita ilustração em horóscopo, tá? É bem legal. E aí, quais são os tipos de ilustração digital que a gente tem? Quando a gente fala de ilustração digital, é que eu estou utilizando software gráfico, certo? Não estou utilizando software, nenhum tipo de desenho manual. Eu estou utilizando algum software para desenho. E quais tipos aí de ilustração digital a gente tem? Você fala os softwares? Não, os tipos de ilustração digital. Vou cantar algumas aí. Tá? A gente tem desenho, propriamente dito, que a gente pode desenhar na mesa digitalizadora, ou num tablet, ou com o próprio mouse, que são as coisas que a gente está mais fazendo, certo? A caricatura em si, ela se enquadra em desenho, sim ou não? Sim.
Perfeito. Então é um tipo de ilustração. Quais outros tipos de ilustração a gente pode citar aí? Fotografia. Fotografia é legal, é legal. Mas ela é só ilustrativa quando a gente manipula. Tá. Então, por exemplo, a gente vai colocar você num deserto. Aí a gente pode chamar ela de uma fotomontagem. Então seria um tipo de ilustração digital. Mas só se ela for manipulada. A gente manipulou aquilo, entendeu? Entendi. Agora, a fotografia em si, sem manipulação, ela não é ilustrativa. Ela não tem função de ilustração. Ok, beleza. Agora, toda vez que a gente faz uma composição ou recorte de fundo, faz um background diferente daquilo que estava na foto original, manipula pele, manipula tamanho, manipula essas coisas, aí a gente está atuando com um tipo de ilustração. Ok? Ok. Que mais? Aqueles bonecos 3D. Não sei como chama. Também, Carlinhos, boa. Mas eu esqueci o nome. A gente tem a modelagem em 3D também como um tipo de ilustração, tá? Então, a arquitetura em si utiliza muito a questão da ilustração. Toda aquela montagem em 3D é ilustrativa, sim ou não? Sim, eu acho que é. Sim, porque Sim. é tudo gráfico, né? Não é real. Exatamente. Então, Professor, o a Vini pintura é também? definiu aí muito legal. O Vini definiu, é gráfico. Porque quando a gente está falando de gráfico, a gente está falando de software. Então tem manipulação pelo software. Se houve manipulação pelo software, então é um tipo de ilustração. Aqueles projetos mockups, né, que você faz para Perfeito. É ilustrativo. essas coisas assim, eu acho que também utiliza de técnicas ilustrativas, né? Perfeito, é exatamente isso. A gente tem, por exemplo, cartões de visita voando no mockup aí, né? Isso é ilustrativo. É uma montagem em si, né? Uma ilustração do cartão, como ele ficaria tendo algum tipo de movimento. Legal. Quem mais, gente? Emojis. Emojis? Eu acho que é a melhor definição para ilustração, não? Muito top, mano. Emoji é, sim, um tipo de ilustração, mas ele se enquadra em quê? Em qual tipo? Desenho, né? Não é desenho. Vetores, né? Entender. Vetores, né? Ilustração vetorial. Perfeito. E esse vetor, ele compõe também logotipos, tá? Então a gente pode falar que um logotipo é um tipo de ilustração? Sim. Sim. Também. É que a gente estudou no primeiro bimestre a parte mais artística de desenho, mas ainda a gente vai falar bastante sobre vetor, sobre fotomontagem e sobre infográfico, que são aí tipos de ilustração, tá? Que mais que a gente tem? Tem mais coisa aí. Quem dá mais? Desenho infantil, professor, talvez? Desenho infantil, ele vai entrar na categoria de desenho em si, né? Pode ser um desenho mais ilustrativo no sentido adulto, ou infantil, ou juvenil, aí não importa. A gente tem um exemplo aí da historinha em quadrinhos da Turma da Mônica, que ela se enquadra num tipo de desenho também, né? Que a gente tem a parte juvenil e tem a parte infantil também. E quem dá mais? Já foi? Sanou tudo? Eu não lembro mais nenhuma. Infográfico também é ilustrativo?
Sim, os gráficos, né? Pizza, cilindro. Ah, eu fiz um gráfico no Excel. É uma ilustração? É. É, sim, é uma ilustração. Você precisa ler aquela ilustração para você entender a mensagem daquilo. E aquela ilustração, ela tá passando para você um dado numérico. Nada mais do que isso. Se você vê uma pizza com um pedaço menor e o outro maior, você logo já entende que essa fatia aqui compreende a maior parte daquele dado, né? Então, nessa intenção, você já ilustra e você já consegue entender, o subconsciente já entende o que aquela ilustração quer passar. Então, a gente tem alguns tipos. A gente vai mapear desenho, que foi o que a gente mais trabalhou, e o que, na verdade, a gente vai mais trabalhar quando essa pandemia passar, com a mesa digitalizadora, né? Fazer as nossas ilustrações lá, tudo na mesa. A gente tem a pintura digital, que nada mais é do que a gente colorir, né, desenhos ou pintar ali automaticamente um quadro com a mesa ou com o mouse, ou também fazer isso na mão e reproduzir no software gráfico, vetorizar isso, tá? A gente tem vetor, e aí o vetor geralmente é a opção mais ideal para a criação de logotipos, então ele se enquadra dentro de ilustração. Afinal de contas, um logo ilustra alguma mensagem, certo? A gente tem a modelagem 3D muito utilizado hoje na publicidade. Antes era utilizado muito mais na arquitetura do que na publicidade, mas hoje a gente tem muito da modelagem 3D, principalmente dentro da questão de mockups, a gente tem muito 3D instalado aí, né? Então a gente costuma utilizar muito isso daí. Edição de imagens, toda vez que a gente edita uma imagem, retoca a pele, ajusta contorno, ali a parte flácida, né? Diminui nariz, pinta cabelo, arruma olho, arruma dente. Então a gente tem um tipo de edição. E isso também acaba entrando dentro do sentido de ilustração. Fotomontagem também, nesse sentido de composição de foto. Um fundo diferente, uma pessoa diferente, você dando comida para um elefante, para um tigre, né? Uma montagem dessas aí também se enquadra em ilustração. Histórias em quadrinhos também se enquadra em ilustração. E infográficos se enquadram em ilustração, ok? Ok. Fechou. Então, a gente tem uma ideia do que é ilustrar, certo? É passar uma mensagem. Nada mais disso através de um desenho, através de um software gráfico. Ok? Ok. Então, fechou. E aí, depois a gente começou a desenvolver a caricatura em si, né? Sim. Então, beleza. Quais foram as principais ferramentas que a gente utilizou, só que foi no Photoshop, né? Deixa eu ver aqui. Aí a gente desenvolveu a caricatura no Photoshop e depois a gente migrou para o Illustrator, certo? Uhum. Certo. Então vamos lá, tô abrindo o Photoshop aqui. Vai ser no Photoshop que você vai falar agora? Sim, Ah, tá. depois no Illustrator. Ok. Só pra gente relembrar o que a gente fez no Photoshop. Nossa, vocês estão com calor? Não, que tá mó frio. Sério, aqui tá calor. Tá frio, hein? Tá na menopausa. Tá calor. É antropausa quando é homem, filho. Então é menopausa mesmo. Então. Vou mandar um print aqui para vocês do que é uma ilustração digital com fotografia. Acho muito interessante essa entrada do Photoshop. Dê uma olhada aí no WhatsApp de vocês.
Oi, filho, quer dar aula? Nossa, que louca! Muito legal, né? Que Isso é um linda! tipo de ilustração. Vou pegar outro aqui, que é de uma cliente minha que é fotógrafa. Deixa eu ver. Professor, é Ela muito tá- trampo fazer isso, não é? Não é questão de prática, né? Nossa, muito louco. Peraí, deixa eu pegar aqui. Pegar aqui um trabalho que ela fez, ilustrativo também, muito legal, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mandar aí para vocês, tá? Ó, essa é a foto editada, tá? Depois da ilustração em si. E essa é a foto real. Nossa, que louca. Só que o mais legal é quando você vê a foto real, ó. Ela é fotógrafa? Nossa, É, caramba. então houve manipulação nessa imagem? Sim, muita. Exatamente. É ilustrativo? Sim. Muito, né? Eu vou tentar agendar uma videoaula com ela para vocês conhecerem e ela dar umas dicas aí para vocês. Top. Nossa, ela colocou o fundo. Ela manipulou o fundo, manipulou a Meu marido tá iluminação, né? impressionado aqui olhando. Nossa, ela colocou o fundo. A melhor coisa que eu acho que é a iluminação. É o que eu A mais acho iluminação é difícil. muito foda, né? É muito foda. Olha, eu não posso falar palavrão. É muito legal, né? Tem que trocar o vocabulário. Me perdoe. Deixa eu abriu aqui. Deixa eu ver se abriu. Pera aí, gente, que eu preciso abrir aqui. Só um instantinho, tá? Tô procurando aqui o arquivo. Pronto, vou compartilhar aqui com vocês outro espécie de caricatura, tá? Que a gente desenvolveu para uma cliente de uma amiga nossa que fez a festinha de 1 ano da filha dela. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Você que fez, professor? Sim. Tá. Estão vendo? Sim. Ai, que fofura. É a Domitila. Deixa eu ver se vem uma fotinho dela aqui, que eu não É da salvei. menininha, né? Você fez a caricatura? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Domitila.
Qual o nome da menina? Domitila. É sério? É, Nossa, que ela é diferente. filha de uma cliente nossa do Colégio Terra Brasília, que a gente faz os trabalhos. A filha é bonita, mas o nome não ajudou muito, não. Deixa eu ver. Professor, É. meu marido falou que esse nome é nome de cachaça. Domitila é nome de cachaça. Domitila. Nome de remédio, isso aí. Dá uma Que dose de remédio. Domitila pra mim. Vai na farsa, compra 100 gramas de Domitila. Nossa, eu não sigo ela. Que estranho. Será que eu parei de seguir? Ou é só no Facebook? Era no Face. No Insta eu não a sigo. Vou passar vergonha, né? Agora seguindo, porque tá a seguir de volta. Cadê a Domitila? Que ela tá grande. Agora. Isso foi de aniversário de 1 ano dela. Tô lembrando. Vou tirar um Domitila, print aqui só pra né? mandar pra vocês verem a carinha dela. E aí a gente brincava que ela parecia Poderoso Chefinho, né? E a bicha mandou, né? Foi aí pra vocês? Ainda não. Chegou. O meu chegou. Mas ela tá de perfil, né? É, não achei uma fotinho dela mais. Ai, deixa eu ver se eu acho aqui o do aniversário dela. É que além disso daqui, aí a gente fez uma composição do layout para montagem do convite de aniversário, né? Camila. Ah, não tem mais nada. Eu apaguei. Não dá pra ver. É muito antigo. Então vamos lá. Essa daqui, vocês vão ver que ele tem uma concepção um pouquinho mais 3D de iluminação. Percebe? Sim. Ó, dá todo um volume diferente aqui que aparentemente fica um pouquinho mais 3D, tá? Não é 3D, pelo amor de Deus, mas a gente utilizou a técnica de iluminação um pouquinho mais voltada para o 3D. Se fosse renderizar em 3D, ficaria legal também, tá? Mas aí eu quis mais no sentido de desenho do que de modelagem de 3D. Aí o que a gente conversou nas aulas sobre ferramentas? Vamos lá. O que vocês lembram? Do Photoshop, né? Lá na parte que vocês desenharam, lá pegaram o olhinho de o rostinho de vocês e fizeram o desenho. As principais ferramentas que a gente usou? Isso. Pincel, né? Tá. Então vocês utilizaram o pincel para quê? Na Pincel verdade, de foi o fósforo. lápis, né? Lápis, né? No Photoshop a gente não usou pincel, professor? A gente usou Não lápis sei, tô no perguntando sketch, pra não vocês. foi? Photoshop foi o pincel para É, fazer foi o pincel. A gente usou? Usou. Sim. Então foi o pincel, certo? Certo. E o pincel a gente tem algumas definições dele, ok? Sim ou não? Onde que a gente consegue aí ver
o mapa aí de brushes que a gente tem. Ou seja, quando eu falo brushes, nós estamos falando de pontas de pincel ou ali de formatos de pincel, ok? Clicar com direito sobre a área de pintura ali, ele aparece todos os brushes. Não é Bacana. F5? Ou não? Eu tô doida. Clicar com direito do mouse. Ou Não, ó, você vai clicar na ferramenta, né? Clicar na ferramenta, você vai ver que a ferramentinha ficou aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela para você ver. Tá aqui o tamanho dela, né? Ó, deu para ver? Com o botão Deu. direito, eu tenho acesso a mais ferramentas, ok? Então, eu tenho os tamanhos e a dureza. Lembra que eu expliquei o que seria o tamanho e o que seria a dureza? Sim. Então, vamos lá. O que é o tamanho em si? O o tamanho. tamanho. É a espessura, né, professor, do pincel? Exatamente. Beleza. E a dureza? Essa É tipo a nitidez aí, densidade. né? Hã? Se ele vai ficar mais denso, mais espesso, assim, mais espalhado, mais fraco. Exatamente. Então, a gente teve essas duas. Serve Ó, como se eu opacidade também, se a aperto gente aqui... colocar na prova? Não, não é opacidade, porque se fosse opacidade, a gente trabalharia de outra forma. Então, qual que é que ele falou? Ó, opacidade a gente trabalharia mais assim, ó. Os cantos ficam desfocados, né, professor? Exatamente. Ó, tanto que dá para você ver, se a gente utiliza a opacidade, a gente começa a ver o background, certo? Agora, o que eu quero dizer com isso daqui é que as nossas extremidades, ó, elas ficam como? Difusas. Boa! Boa, Menos boa, nítida. boa. Então, vamos lá, ó. O termo Dureza, certo é como 100%. né, professor? Oi? O termo que eu aprendi é que as bordas ficam com um desfoque gaussiano, né? Que é o cálculo matemático para fazer esse tipo de coisa, né? Sim, a gente pode aplicar esse filtro, na verdade, Ai, fugiu o nome. Esse efeito, desculpa. Não é filtro, tá? É efeito. Esse efeito também em algumas situações. O desfoque aí a gente aplica em várias situações legais. Tanto que você vai ver que na fotografia que eu enviei para vocês, tem desfoque aí, não tem? Ó, ela utilizou desfoque em vários pontos da fotografia. Vou abrir aqui para vocês. Espera aí que eu tô pegando aqui, tá? Ó, na foto do menino. Cadê a foto do menino aqui? Na foto do menino. Abram lá a foto do menino lá que ela manipulou. Abriram? Qual foto? A foto do menino que tem o símbolo tá. os ícones. Sim. Sim. Estão vendo? Aonde tem os pontos de desfoque? No fundo. Aham. Porque ela quer dar mais efeito aonde? Na foto do menino, né? Exatamente. Exatamente. Ela tem planos na foto, não tem? O primeiro Tem. plano, qual que é? É o menino? É o modelo. Exatamente. O segundo plano. É as imagens. Quais Imagens. O Instagram, Facebook. Os Os ícones, né? ícones. Isso. E o terceiro plano? É o plano de fundo. Não, ainda tem aí um plano antes. Ah, O Júnior. aquela letreiro Exatamente. E o quarto plano ali, é o fundo. exatamente, que é o prédio, né? Certo. Então ela trabalhou 4 planos e ela foi desfocando ali alguns planos para fazer uma questão de o quê? Profundidade. Profundidade, boa. Exatamente.
Ó, o... Ah, esqueci o nome. Peraí. Deixa eu lembrar o nome. O Rodrigo. O Rodrigo falou de desfoque gaussiano, certo? A gente tem alguns tipos de desfoque. A gente tem o gaussiano, o inteligente, o radial, e a gente pode utilizar esses desfoques em diferentes aplicações, tá? Depois a gente vê aqui alguns, e você vai ver que dentro do Illustrator, ele tá nomeado aqui, ó, efeitos do Photoshop. Porque o Illustrator, ele utiliza ali da galeria do Photoshop de efeitos para utilização aqui também dentro dele. Aí você vai ver aqui, ó, efeitos do Illustrator, são esses efeitos que ele consegue proporcionar a um vetor e esses efeitos que ele consegue pegar do Photoshop e aplicar em vetores também, tá? Mas aqui, quando a gente fala, ele vai dar praticamente um grau de desfoque só nas extremidades, tá? Um desfoque e também ali uma opacidade, tá? Então a gente tem as duas coisas sendo aplicadas. Por quê? Vou mostrar para vocês. Se eu utilizo uma dureza menor, vou clicar aqui. Olha só, eu não tenho opacidade aqui também? Só não sei, pra mim tá tudo travado aqui, a sua imagem. Não sei se pra todo mundo tá assim também. Tá travado, gente? Tá, pra Aqui mim tá não. travando muito. Não Não. tá, travadão. Para mim, não. Então deve ser minha internet, bosta. Então Pode você tá seguir. vendo aqui, ó, que além de um desfoque, né, que na verdade a gente não pode chamar isso de desfoque gaussiano, por quê? Porque ele dá também uma espécie de opacidade na imagem. Se a gente fosse trabalhar o desfoque gaussiano, olha só como seria, quer ver? Só vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Só tô pegando um ícone aqui. Dar um exemplo aqui para vocês do desfoque gaussiano, o que vai acontecer, tá? Então a gente costuma utilizar muito isso em mockup, já ficou até meio chato, porque a gente utiliza esse tipo de desfoque para dar profundidade nas pés. Oi? Incrementar, deixar com mais elementos também. É, Deixou exatamente. no cantinho desfocado ali. Exatamente. Deixa eu pegar mais uns dois diferentes aqui. Fica muito lerdo o software quando a gente está transmitindo. Nossa, só para ele pensar, para recortar ali, 3 horas. Montado no cavalo.
Aonde você vai? Aonde você vai? Tira, eu vou soltar. Senta. Senta. Isso. Peraí que tá travando tudo aqui. Esse aqui tá uma musiquinha diferente. Vocês estão vendo minha tela certinho? Manipulando? Sim. Então vamos lá. Estão acompanhando? Tá dando para ver? Acompanha o movimento, que para mim tá travando muito aqui. Sim, aí dá tempo de chegar a imagem para nós. Então tá bom. Ó, quando você seleciona o ícone em si, você aperta filtro, você tem lá o seu desfoque. E aqui a gente vai ter diversos desfoques. Um que o Rodrigo falou era o gaussiano, mas a gente tem diversos outros aqui que a gente pode utilizar. O gaussiano ele é o mais utilizado, tá? E aí ele vai me dar um raio de desfoque. Quando vocês ativarem o visualizar, você vai ter exatamente como que vai ficar esse carinha. Olha só o que aconteceu. Ele desfocou por completo. Dá para ver aí? Dá. Então, fechou. O emoji, né? Isso que é... Exatamente, o emoji. Isso faz com que esse emoji que eu desfoquei fique em qual plano? Segundo plano. Segundo plano, porque o meu background lá, rosinha, ele tá em terceiro plano. Só que se eu efetuar aí aplicações de filtro menores do que esse raio, eu vou criando outros planos, certo? Nossa senhora, que lerdeza. Então, a gente pode até vou colocar aqui o máximo. Ó, como ele fica, ele desfoca o objeto como um todo, né? Aí foi muito. Mas só para comparar que a questão da dureza não é desfoque só, tá? Ele vem ali, além do desfoque, um gradiente com opacidade. Então, a dureza em si nada mais é do que eu deixar as extremidades da minha forma com uma opacidade e um gradiente e um desfoque. Ok? Beleza? Beleza. Beleza. Então, fechou. Aí. Isso daqui ficou modinha muito nos posts de Facebook e de Instagram, né? Principalmente quando veio a questão dos emojis, então um monte de gente começava a fazer. Isso daqui virou modinha, mas agora a gente já parou de fazer. Porque virou modinha, né? Aí todo mundo faz, aí os posts ficam praticamente todos iguais. Exatamente. Então depois vocês podem até dar uma olhadinha lá no que a gente fazia da agência. No começo disso daqui tinha bastante, os emojizinhos, né? E tem cliente que ainda gosta. Mas enfim, a gente utilizava cada emoji justamente para fazer uma relação do que a gente queria de interação do usuário dentro da plataforma. Então era para eles colocarem... De ilustração também, né? Totalmente ilustrativo. Exatamente, Vini. Esse é o conceito. Você viu que tá tudo ligado? A gente utilizava isso na ilustração, na imagem, justamente para corresponder a uma ação dele,
que era justamente apertar o íconezinho lá de risadinha ou de coraçãozinho. E se a gente indagava lá no texto, lá em cima, também eles fariam algum tipo de ação associada à imagem. Então, tudo isso é ilustrativo. Boa questão aí abordada, parabéns. Ok, aqui, então, a gente falou de pincel. Vou voltar para a camadinha aqui da... Não liguem para minhas camadas zoneadas, vocês têm que deixar as camadas organizadinhas. Então, a gente falou de dureza e vocês compreenderam, então, a questão da dureza, né? Sim. Eu dei a comparação de dois com a dureza 100% e com a dureza em 50% mais ou menos, e vocês viram o que acontece também, né? Quando eu tenho uma ilustração mais marcada, eu preciso utilizar, então, a dureza em aproximadamente 100%, certo? Aí vocês que vão decidir. Então, só um exemplo. Esse tipo de ilustração, ele tá com qual dureza aqui, ó? Acho que é 100, né? 100%. 100%, né? A gente não tem opacidade aqui, ó. Na sombra tem. A gente... Na sombra, sim. Aí na sombra a gente tem todo um pincel voltado com uma dureza aí de 10%, de 20%, de 30%. Isso daqui é uma dureza? Sim. Sim. Né? Então tem aplicações aí dentro do desenho e vocês vão ver aí uma dureza, né? Isso daqui é um pincel também, ó. Então um brushzinho que a gente passa com o esfumaçadinho também. Certo? Viram? Ó, a mão também. Aí vem a questão de iluminação que a gente trabalhou. Aqui também um brushzinho, ó. Mas você vai ver que esse brushzinho aqui, ele é um pouco mais marcadinho, né? Então a gente vai ter outros tipos de brushes, que quando eu falo brush, eu tô falando de pincel, tá, gente? É a mesma coisa. Então vocês vão ver, ó, redondo macio, redondo duro. Aí vocês vão ter outros tipos aqui, ó, mais recente, lápis de carvão, tal. Lembra quando vocês desenhavam em papel canson na escola? E aí tinha aquele lápis de desenho que você conseguia passar o dedo depois que você desenhava e esfumaçava? Todo mundo passou por isso? Todo mundo gostava de desenho? Eu fazia com o dedo. Eu cortava, eu apontava a pontinha várias vezes e depois começava a fazer isso. Legal. Fazer com lápis 2B. Exatamente. Sabe por quê? Todo mundo que faz publicidade, algum momento é associado com desenho, com ilustração, com uma comunicação mais artística. Então, todo mundo que começa a fazer essa faculdade, a maioria deles tem uma ligação artística com desenho, com pintura, com uma parte gráfica, né? Então, é bem tranquilo quando a gente fala disso, que todo mundo vai associar ao que fazia na escola. Olha os tipos de brushzinhos que tem, ó. Ah, eu quero esse daqui. Olha o que ele vai fazer na minha tela. E dá pra gente baixar brushes também, tá, gente? Como, professor? Muitos lugares que te dão brushzinhos bem legais e gratuitos. Vou pesquisar aqui. Eu baixo várias fontes. Várias. Mas eu não sabia que dava pra baixar o brush, não. Dá pra baixar e dá pra você criar também um brushzinho, tá? Que legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você baixar tanta coisa pro Photoshop que você não faz ideia. A gente chama de preset também, algumas criações mais destinadas com estilo de pintura ou estilo de edição. Então, para fotografia, tem muito preset. Tem um preset que ele deixa os tons pastéis. Então, já tem isso pronto, você aperta
o botãozinho ele aplica em todas as fotografias que você quiser, entendeu? Ao invés de você ficar editando uma por uma. Fala aí, Vini. Inclusive eu tenho alguns presets. Aí, viu? Cadê? Tô transmitindo para vocês? Não, né? Aqui. Então, ó, quando você busca alguns presets, ou presets não, na verdade a gente tá pegando brushzinhos, né? Os brushes, ou os pincéis. Então vocês vão ver um monte, ó, free. Tem um monte nesse brush Easy aqui. Então, tem uns brushzinhos florais, de mandala, de aquarela. Olha que legal. De dispersão, que é muito legal. Esse de dispersão é muito top. De fumaça. Vou até entrar agora. De raio. É muito da hora. Isso é o paraíso dos designers. Vou fazer o de raio aqui para vocês verem. É que a gente está indo além um pouquinho da revisão, tá? Mas é legal para vocês conhecerem um pouco. Eu tô baixando aqui, professor, já. Eu não costumo usar muitos brushzinhos porque a gente já tem bastante, assim, tipo, disponível nas peças, né? Com vetores e PNG. Então, quem ilustra mais, tem mais essa questão do brush. Faz muito tempo que eu não instalo brush no Photoshop. Assim, né? Então ele vai abrir automaticamente. Ops. O meu já foi, professor. Já foi? O meu não foi. O meu Deixa eu ver baixou aqui o se ele tá na minha zipzinho, abriu igual instalar fonte. Legal. Por que que o meu não foi? Aqui, achei você. Uai, mas foi esse que eu baixei? Eu não tinha baixado do... Foi esse mesmo. Foi esse. Então, olha só os brushzinhos que eles... Olha lá. De raio em si, né? Mas aí você pode diminuir a opacidade, né? Você pode também diminuir o tamanho. Deixa eu aumentar aqui. Mas aqui ele não dá muito efeito. Aí você precisa ir testando, né? Deixa eu ver se vai dar efeito. Ainda não deu o efeito legal, não. Mas enfim. Enfim, dá para vocês baixarem e eles vão ficar dentro das pastinhas aqui, tá? Então, quero ver mais configurações do pincel, tudo bonitinho. Olha o tanto de coisa que tem aqui, ó. E ele tem os números também dos brushes, né? Tem, ó, brush de nuvem. Então, dá para você aplicar. Muita gente aplica esses brushzinhos para fazer composição de background também. Bem legal, tá? Ok? Em relação a pincel. E o que vocês têm de possibilidades para compor a pintura?
Sim, não? Tranquilo, né? Ok. Então, fechou. Outro item que a gente... Obrigado, amor. Outro item que a gente viu, qual que foi? O que mais vocês viram no Photoshop para criar a caricatura de vocês? Cri, cri, cri. Tentando lembrar. Camadas, professor. Layers. As camadas, beleza. Isso daí a gente Aqui brigou pra mim bastante. Pra mim tá parado no site do Brushizzy. Ou você tá aí mesmo? Ai, nossa, é verdade. Não tô lá. Pera aí, deixa eu voltar aqui. No meu também tá aí no site do Brush. Por isso que eu tô apontando aqui pro Photoshop, tô mexendo no Photoshop e vocês estão aí. Pronto, foi? Agora sim. Nossa, então eu nem mostrei a configuração dos pincéis, né? Não, eu pensei que era só o meu. Falei, vai que é o meu, só que tá travado. Ah, gente, que bugado, velho. Vocês nem me deram um toque. Eu tô olhando meia hora sem mexer o mouse e eu falei, ué, será que Eu também tô Aqui, dizendo, ó. mexeu o mouse, eu falei, ué. Eu mexi Mas muito onde o mouse, fica só dá pra ver quando o você mouse? baixa, professor? Hã? Onde fica quando você baixa? Aqui, ó. Você vai selecionar o pincel e ele vai ter uma pastinha ali, ó. Um painel de configurações. Ah. Ou você vai na janela também e vai lá em pincéis, né? Tá? Abriu a pastinha, você vai ver a configuração do pincel e os pincéis. Então Tá. aqui vai ter a pastinha, ó, Free Light Photoshop Brushes 2. Esse foi o que eu baixei. Tá aqui. Certo. Tá? Tá. E aqui na configuração de pincel, você pode escolher qual que é a ponta do seu pincel e também a questão de dispersão, ou seja, a questão ali de como que ele vai ter uma aproximação dos pixels ou um distanciamento dos pixels. Textura, pincel duplo, dinâmica de cor. Eu sugiro que vocês estudem um pouquinho aqui para vocês entenderem. Na verdade, que vocês testem, né? Tá? Então era isso que eu tinha mostrado para vocês. Agora vimos. Que eu queria, né, mostrar. Que mais que a gente viu para fazer a caricatura em si? Teve gente que utilizou a ferramenta caneta ou a ferramenta curvatura também no Photoshop, tá? Eu usei a Então os caneta. caras vieram aqui, foi lá, foi vindo. Também é o mesmo processo do Illustrator, tá? A curvatura no Photoshop praticamente exerce a mesma função do que no Illustrator. Então a gente viu o pincel e que mais? Teve gente que fez alguma coisa com lápis? Do Photoshop, não. No Photoshop, não. Eu fiz alguns traços. Você fez? Fiz. Então, o pincel, ele vai ser um pouquinho meio grosso para fazer pintura em si, né? Eu não gosto muito que ele fica ainda muito, muito grosso. Assim, no sentido estético, né? Mas também dá para se utilizar para fazer algumas coisas. O que mais que a gente utilizou? Quais foram as ferramentas que vocês utilizaram para fazer as ilustrações de vocês? Mais fácil assim. A paleta de Eu usei cores também entra, não, né? Conta-gotas, beleza. Verdade. Então, conta-gotas você consegue capturar, né? Ali bonitinho as cores que você quer utilizar, certo?
Certo. Professora, a opacidade não entra como uma ferramenta, né? Entra sim, uai. Entra, então também vale. Tudo são ferramentas aqui dentro. Uma coisa legal do conta-gotas, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o contorno e o preenchimento, que são esses dois aqui, certo? Um tá fazendo Certo. contorno e o outro preenchimento, correto? Correto. Ok. Aqui, quando a gente aperta, ele vai para preenchimento. Se a gente aperta com o Alt pressionado, ele vai para o contorno. Então, eu quero não capturar sabia. essa cor aqui e eu quero capturar esse loirinho aqui e esse daqui. Então, ó lá. E se você No quiser Illustrator mudar funciona assim também? no Alt, peraí, Vini, deixa eu ver. Acho que não. Eu acho que não, deixa eu ver. Não, Vini. Beleza. Ó, você aperta o não funciona. Ele colhe de uma, Vini, e se você aperta o Alt, ele distribui na outra. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, tô aqui com a... Estão vendo aí? Sim. Então, beleza. Se eu tô aqui, ó, com conta-gotas, colhi aqui. Então, ele me deu essa cor, certo? Vamos colher mais branquinho aqui. Eu vou colher esse daqui só para vocês entenderem. Ó, tá bem marronzinho, certo? Se a gente faz isso, ó, ele colore a peça que a gente selecionou. É diferente do Photoshop, tá? Colhi aqui, apertei Alt e distribuí aonde eu quero. É isso que ele faz no Illustrator. É diferente. O que mais que a gente utilizou no A Photoshop? gente também conta aí, que a gente usou, professor, não sei se também conta como ferramenta, mas as camadas, a prancheta de cores. Sim, todas são ferramentas. Todas são ferramentas, tá? Alguém Tá. utilizou carimbo? Não. Não. Carimbo? Beleza. Alguém utilizou as ferramentas aí de seleção? É aquela seleção rápida? Também. Seleção, varinha. Professor, Só a Por que seleção, a a gente varinha não não. utilizou na sua maioria isso na ilustração? Porque fizeram no coisa, né? No pincel. Porque a parte ilustrativa de desenho, ela não requer tantas habilidades no sentido da concepção total das ferramentas do Photoshop. O restante das ferramentas do Photoshop é mais manipulação de imagem. Então, a parte de desenvolvimento de desenho, a gente consegue desenvolver com pouquíssimas ferramentas, né? Melhor dizendo. Então, dá para você trabalhar com isso daqui, ó, só com brush, nada mais. Então, você consegue pegar só a ferramentinha de pincel e desenvolver tudo isso daqui. Outra ferramenta muito bacana, que não sei se vocês utilizaram, é a lata de tinta. Alguém utilizou? Essa eu usei. Legal. Então a gente tem a lata de tinta que, dependendo da onde você seleciona, ele já vai autocolorir para você, tá? Então, olha lá. Viram? Ou se eu quisesse utilizar aqui, ó, a minha lata de tinta, eu quero amarelinho. Ai, meu Deus. Machucou? Então ele pega a cor que eu selecionei com o Alt, porque quando a gente aperta o Alt, vem o conta-gotas, tá? Pronto. E aí eu quero essa parte amarelinha.
Pronto. Olha só como a gente conseguiu colorir muito mais facilmente, né? Só o Vini conseguiu, só o Vini que usou a lata de tinta? Mas você falou que era pra gente usar o pincel, eu pintei tudo com pincel. Photoshop, não foi o... Como eu sou obediente, viu, Wilson? Muito bem. Me matei, mas fiz só com pincel. A forma mais difícil foi contornando tudo. E de novo. É que aqui, justamente, eu pedi para vocês, porque é para vocês mesmos conseguirem manipular a ferramenta, né? Então, acho legal vocês terem trabalhado bastante a questão do pincel em si. Mas alguns fugiram um pouquinho mais do pincel e foram utilizando outras ferramentas. Mas para a questão de ilustração, desenho, a gente consegue utilizar um pouquinho dessas ferramentinhas que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Fechou? Photoshop foi mais tranquilo em relação a essas ferramentinhas aqui. O pincel especificamente mais apropriado, né? Certo? Certo. Aí a gente foi para o Illustrator. E no Illustrator a gente viu também outras ferramentas que são parecidas com a do Photoshop em si, mas elas dão um outro tipo de extensão de arquivo. Então a gente tem essas duas extensões de arquivo. No Photoshop a gente vai trabalhar com imagem. Qual tipo? Extensão? PSD. PSD, beleza. Mas ela me fornece que tipo de imagem? PNG. PNG acho que mais Illustrator, acho que JPEG. Beleza, essa é a extensão. E tipo de imagem? Ela é um bitmap ou um vetor? Vetor. Bitmap. Não, bitmap. No bitmap Photoshop a gente vai compor pixel, né? Então, desenhei a Domitila aqui, ó, Ludmila. A Domitila. Desenhei a Domitila. E se eu quero mais detalhes da Domitila, olha o que me aparece. Para mim tá aparecendo a sua imagem. É verdade, vai estar aparecendo, porque eu não compartilhei a do Photoshop. Pera aí. Muito obrigado por avisar antes. Agora a gente tá esperto. Muito obrigado, Rosinha. Pronto, aqui. Ó a testa da Domitila. Então ela tá em uma boa qualidade que eu ainda consegui. Quando a gente criou num arquivo legal, né? Então, ó, o que a gente consegue. Aí os pixels, né? Prontinho. Agora, no Photoshop a gente vai trabalhar só bitmap. No Illustrator a gente vai trabalhar só vetor. Ó. Tá com 64.000% de zoom. Tem nenhum pixel. E apareceu algum pixel? Não. Olha lá. Nada. E olha aqui, ó. Esse daqui é bitmap, não é? É. Já tô vendo um monte. Viram? Vários. Aham. Então, essa é a diferença básica dos dois softwares. Utilizo o Illustrator mais para quê? Então, se eles me dão a mesma solução, assim, que eu digo, né? O Illustrator você pode mencionar sem perder a imagem. Beleza? Esse é o principal diferencial. Então, eu posso ilustrar no Photoshop? Sim ou não? Sim. Tranquilamente, mas depende do meu projeto. Eu sempre tenho que estar com um projeto bem definido na cabeça. Isso daqui vai ser destinado para qual tipo de mídia, né? Então, aí você
toma atitude e vê qual que é o software que vai te dar mais retorno aí sobre o seu projeto, ok? E aí no Illustrator, o que a gente utilizou? Aí no Illustrator teve mais ferramenta, né? No caso, o lápis. O lápis. E os ajustes do lápis, como que eu vejo? No da Enter, né? Clique da Enter. Perfeito. Então, se eu fizer assim, né? Tenho meu lápis. Dando Enter, eu tenho as minhas opções de lápis. Para que serve essas coisas aqui? A espessura, a largura dele. Se eu estou falando preciso... Serve para os pontos, né? Exatamente. Ó, ele não deu as âncoras, as intersecções aqui? Aham. Se eu suavizar mais, olha só como ele vai ficar. Ele vai dar menos intersecções. Se eu deixar ele mais preciso, vou colocar um contorno aqui. Ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4 âncoras, certo? Certo. Se eu deixar ele mais preciso, vou tentar fazer a mesma coisa, tá? Olha só. Quantos pontos ele me deu? Muitos, né? Então, essa é uma diferença básica da questão de suavizar e utilizar ali o preciso. Ok? Tô brisando aqui, professor, com os pincel que eu tô baixando. Nossa senhora. Tô te Travou meu ouvindo PC aqui, peraí. Travou tudo. Mas enfim, o pincel você vai ter ali algumas definições. Quais mais a gente tem no pincel que a gente utilizou? Aquela lá que a gente suaviza? Essa a gente acabou de... Putz, vai fechar meu Pincel Illustrator. ou lápis? Peraí que fechou meu Illustrator, gente. Que triste. Tem que abrir de novo. One moment, please. Nossa, americano ele. No Illustrator também tem a mesma coisa. Não sei se vocês já pararam para ficar observando as peças, né? Mas eu gosto muito de ver. Toda a versão eles mudam. E teve uma versão de um artista brasileiro muito legal que foi. Mandei no WhatsApp de vocês. Acho que a minha tá essa ainda. É 2020 essa. Por isso. É 2020. Está abrindo. Abriu. Agora eu vou transferir aqui para vocês. Pronto, abriu aí? Abriu.
Legal. Beleza. Então a gente estava no lápis, né? Qual que é o atalho do lápis? Acho que é N. N, muito bem. Então já sabem o atalho, hein? Para eu acessar as opções de ferramentas do lápis, Enter. tecla Enter. Ok. O que que é precisão e o que é suavidade, já sabem também, né? Precisão é... Não, eu não lembro. É quando o traço ele fica mais Ele tem firme. mais pontos. Ele tem mais pontos. Tem mais âncoras. Isso. Mais intersecções. Isso. Tá? E suavidade? Menos intersecções ou âncoras. Perfeito. Ok. E aí a gente tem as opções aqui: preencher novos traços de lápis, manter selecionado, tecla Alt alterna para a ferramenta suavizar. Quando a gente aperta Alt aqui e a gente deixa selecionado, vem estilo uma borrachinha e a gente aperta na intersecção. Deixa eu fazer aqui para vocês. Aí, ó, vem uma borrachinha, a gente aperta na intersecção e ela meio que exclui a minha intersecção em si, né? Ou ela ajusta a intersecção em si. Ó. Viram? Sim. Beleza? Ok. Manter selecionado, né? Preencher novos traços. Que se a gente for continuar isso daqui, ó, ele faz uma continuação da minha intersecção. Mas isso daqui a gente viu, basicamente, não preciso perguntar muito sobre isso, tá? Aí é mais questão de teste depois. Aqui você pode redefinir com o padrão do Illustrator. E fechou. Quais outras ferramentas que a gente utilizou aqui, por exemplo, para editar as nossas curvaturas ou o nosso lápis? Professor, a Bia está pedindo para disponibilizar a aula para ela. Quem? A Bia. Cadê a Bia? Ela... Deixa eu ver aqui. Deu problema no meu app, não consigo abrir a aula. Alguém pede o professor disponibilizar, por favor. Ela tá falando então beleza, depois eu vou colocar assistir, né? No... Ah, tá. Eu vou colocar lá no YouTube. Beleza? Pode avisar ela, Rosinha. Ok. Aqui a gente utilizou a ferramenta seleção? Utilizou para trabalhar os pontos, né? A seleção a gente utilizou para movimentar as formas, certo? Da caneta, né? Também. A ferramenta seleção direta, aí a gente ajusta cada âncora, né? Uhum. A gente pode manipular cada âncora e também cada alça. Então, com a ferramenta seleção direta, a gente manipula os pontos, que são as intersecções ou âncoras, e as alças também. Certo. Beleza? Beleza. A gente utilizou isso. Utilizou o que mais? A ferramenta caneta. Então a gente consegue aí desenhar com a caneta. Intersectando aqui. E o que mais vocês utilizaram aqui para suavizar aqui as âncoras? Ali, aquilo, qual é o nome daquilo ali? Que você deixa... Oh, caramba. Ali que você deixa assim, ou você curva... Curvatura? É aquele negócio ali em cima, professor, não sei o nome, esqueci.
É onde você coloca o ponto para ficar pontudo para ficar curvadinho. Exatamente. Ah, eu não sei o A nome. gente converte os pontos mais suaves ou a gente coloca os pontos como cantos, tá? Então, ó, isso daqui pode ser um canto, certo? Ó, ele é um canto, certo? Se a gente selecionar aqui, ele acaba virando uma curva. Sim ou não? Sim, Deixou de ser um canto. Ele passou a ser, então, uma curva. Então, a gente utilizou bastante isso, né? Sim ou não? sim. Então, beleza. Quem fez com a caneta, todo mundo concorda? Utilizaram isso? Sim. Então, beleza. Sempre isso daqui. Quem utilizou também a ferramenta de tesoura da, da caneta? Nem Eu sabia que não. Eu Quando a tentei, mas gente, eu não soube usar. quando a gente clica numa âncora, a gente intersectou todas elas, certo? Tá tudo grudadinho. Ah, eu quero separar essa parte aqui dessa outra, ok? Quero separar isso daqui. Eu clico na âncora e aperto essa tesourinha aqui de cortar o caminho. Quando eu apertei essa tesourinha, ó, o que acontece? Ele se desagrupa, né? Exatamente. Melhor do que Ele remover separa as intersecções. Ah, professor, eu não quero uma âncora também. Eu só venho nesse remover ponto de âncora. Ó, ele remove, mas mantém a continuidade. Você também pode selecionar isso no mais ou no menos. No menos aqui eu excluo e no mais eu adiciono. Ó, né? Jesus. Ah, tá. Aqui ele tá dando essa ferramenta de ponto de âncora, tá? Eu tenho que clicar aqui primeiro. E agora? Ah, por que que tá dando isso? Estranho. Espera aí que eu buguei. Vamos lá. Ah, tá. Desculpa. Falei besteira. Quando eu utilizo o mais, eu estou colocando pontos já em nas linhas criadas, tá? Então eu tenho uma linha criada aqui, ó, tenho essa curvatura aqui criada, certo? Tenho esse ponto criado aqui, esse ponto criado, certo? Aí eu quero um novo ponto aqui, então eu utilizo o mais. E aí criei esse novo ponto aqui no meio, tá? É para isso que serve o maisinho. Não quero mais ele, aí é o menos. Eu vou achar aqui o ponto de âncora. Tá aqui, vem com menos e tiro ele, ok? Para isso que serve, tá, gente? Que mais que a gente utilizou? Eu utilizei o degradê na pintura. Eu também. Perfeito. Então aqui você pode ter, na verdade você preenche, né? A forma. A minha forma preenchida. Eu tenho essa ferramentinha aqui do lado, certo? E essa ferramentinha aqui do lado. Qual que vocês usaram? Do lado esquerdo ou do lado direito? Meu direito. O direito? Isso. Então a gente colocou aqui o direito, certo? Essa daqui do esquerdo nada mais é do que esse meu raio aqui, ó. Esse eu tentei, mas daí eu me perdi nela. Então eu consigo manipular
ela todinha, tá? Aonde que vai, como que vai, que raio que vai ter, ó, se vai para mais, se vai para menos, tá? Dá pra gente fazer tudo isso aqui. Ou você vai controlar por aqui mesmo. Então, essa ferramentinha aqui, ó, é a mesma dessa, tá? Esse daqui é como se fosse um atalho para essa ferramenta aqui, no geral. Ok? Ó, Ok. às vezes você quer o ponto de luz vindo de um lugar diferente para começar a dar sombreamento e luz. Então você faz esse tipo de coisa, ó. Posiciono da onde eu quero, de fato. Porque se você ficar testando aqui, demora muito. Por isso que essa ferramenta da esquerda aqui, você consegue manipular ela com mais maestria. Aumentar, diminuir, entendeu? Quem utilizou aí? Eu. Fechou. O que Eu mais que também. vocês mexeram? Acho que eu usei muita borracha. Borracha. A borracha, ela é um pouco traiçoeira aqui na questão do Illustrator, né? Por isso que eu usei muito. Ela é Ia, um pouco voltava, ia, traiçoeira. voltava. Ela apaga os pontos, né? Então, ó. Não, pior é que eu não consegui aumentar. Aí ela ficou pequenininha, e daí deu mais trabalho ainda. Só apertar Enter, Rosinha. Ah, tá. Aí você Mas tudo bem. Eu muda treinei ângulo. a minha, como é que é? Como que eu vou fazer? Coordenação. É isso aí. Dá para você mudar ângulo, dá para você fazer um monte de coisa legal aqui na ferramenta borracha, tá? A gente utilizou a borracha para fazer a questão da iluminação, lembra? Para fazer a sombra. Exatamente. Por Então, isso. vou usar. Gente do céu, um carnaval aqui em casa. Com todo mundo. Né, filho? É o carrinho, é tudo. Então, a borracha, vocês conseguem selecionar, apertar o Enter igual o lápis e modificar com as opções ângulo, arredondamento, tamanho, ou redefinir com o padrão do Illustrator também, tá? Ok, eu aperto o Enter depois que eu aciono a borracha no desenho. Exatamente. Não, apertou borracha aqui, ó, você já pode apertar o Enter, Ah, tá. Entendi. tá? Aí já vai aparecer as opções da ferramenta. Ok. Quem mais que vocês usaram? Teve gente que apertou perspectiva aqui, a grade de perspectiva, e depois não soube tirar. É eu. E, olha, Acontece. e depois, por um milagre, eu consegui achar e até hoje eu não descobri como, mas eu consegui tirar. Não me pergunte como. Aqui? Essa gradezinha de perspectiva é mais para construções que a gente chama de isométricas, tá? Como eu não queria construir um prédio só para mim, né? Então, eu sei. Isso daqui te dá uma base de construção muito legal, se você quer muita questão da simetria, né? Então, quando você aparecer esse negócio aqui, é porque você apertou nessa ferramenta grade de perspectiva. Para você tirar essa grade aqui, não é só indo na missa, no culto. É só você apertar aqui de novo a grade de perspectiva e apertar nesse xizinho aqui, ó, ocultar Mas a o grade. meu não tem esse. O meu não aparece esse xizinho que você mostrou. O meu Mas também você não aparece, apertou de não. novo na grade? Sim, cliquei na grade, mas não aparecia. Aí eu não sei, fucei, eu já estava chorando, quase batendo no note, e de repente eu consegui tirar, daí nunca mais mexi. Boa. Isso daqui é muito ruim. É dependendo do ano do software aí, às vezes dá uns bugzinhos mesmo. Mas nos próximos, se acontecer, tenta clicar nele aqui
E nele clicado, não pode ser a ferramenta seleção, tá? Com a ferramenta seleção você não consegue fechar. Você tem que clicar de novo na ferramenta da grade. Aí você consegue fechar. Quando eu tiver dinheiro, eu pego um soft mais moderno. Pode deixar. Aí vai ter mais Vai sim, recursos. Rosinha. Tem muito mais recurso agora. Tá bem legal. Sim. Daí eu Que tenho mais que que trocar o vocês Note para utilizaram? trocar o programa. Verdade. Que mais que vocês usaram? Nesse eu também usei conta-gotas. Conta-gotas, ele vai funcionar quase que da mesma forma, né? Do Photoshop. Eu já expliquei um pouquinho aqui o que ele faz com o Alt. E prancheta vocês utilizaram, né? Usamos camadas, a paleta de cores. Perfeito. Isso tá mais tranquilo, né? E a curvatura? O meu O não meu não tem. tinha. Daí eu usei o pincel. Aí o pincel dá um pouquinho mais de trabalho, porque se você perder a linha toda, você depois fica difícil de mexer, né? Então você tinha que fazer o desenho completo para poder trabalhar depois. Só esse trabalho que eu senti. Mas eu gostei mais do pincel. Legal. Beleza. Curvatura não tem muito segredo, vocês já viram a gente fazendo lá, então que era para utilizar lá, então vocês viram certinho, né? Ele vai ter os mesmos pontos de âncora, de intersecções, vai dar no mesmo. E ele acompanha todo o contorno do desenho ou do objeto que vocês estão vetorizando, tá? Perfeito? O que vocês viram aqui também, ó? Aqui embaixo. Desenhar na frente e desenhar atrás. Desenhar na frente e desenhar atrás. Então, fechou. São os modos de desenho, né? Tem que sempre ficar atento aqui. E facilita até a questão da ilustração. O que mais? Eu usava aquilo lá também, professor. Enviar para trás, enviar para frente, mas aquela opção lá, sem ser aí também. Perfeito. A que você clica com direito. Ok. Também a ferramenta eu usei de congelar a imagem, né? A Shift 2. Ctrl 2. Ctrl 2. Isso. Para poder fazer o contorno. Uhum. Camadinhas o olhinho, usaram. Né? O olhinho, quando a gente quer ver e não quer. Exato. As camadinhas usaram, bonitinhas. Sim. Ok. Era basicamente isso, né? Alguém mais usou outra ferramenta aqui que a gente não falou? A ferramenta à mão usaram também? Sim. Ok. Eu usei com espaço, apertando espaço. Eu também. Exato, que é... Ok, perfeito. Alguém usou outra coisa? Acho que não. Então, legal. Eu usei opacidade. Oi? Opacidade. Opacidade, então clicou em alguns também. pontos aí, Ctrl Alt 2. Ctrl Alt 2 você é o atalho para quê? Selecionar? Não, é para voltar a imagem congelada, não é? Exatamente. Então, se eu Ctrl 2 bloqueei uma congela. imagem, é Ctrl 2. Se eu desbloqueei essa imagem, Ctrl Alt 2. Isso. Ok. Professor, você lembra que quando a primeira aula que eu tive com você, as primeiras, eu sempre esquecia isso, eu te perguntava, 10 vezes na aula. O Ctrl Alt 2? Eu te perguntava sem parar, já anotei na mão para decorou. gravar. Algo mais que a gente utilizou aqui? Alguém utilizou pulverizar? Não, nem sei usar isso. Alguém utilizou malha? Não. Só no outro trabalho.
E nem bem deu muito legal essa questão de malha aqui, mas depois eu explico para vocês. Nossa, que da hora. Alguém utilizou o construtor de formas? Não sei dizer. Também não sei. Também eu vou ensinar vocês depois. Construtor de formas a gente vai utilizar muito para gerar ícones, tá? Então isso vai ser legal. Eu acho que é isso, né, galera? Em questão das ferramentas que a gente utilizou. Eu acho que é isso. Isso. Ok? Vai cair isso aí na prova, né? Tudo que você passou hoje. Exatamente. Vou perguntar Tá. sobre as ferramentas, vou perguntar o que vocês... Conceitos de ilustração, né? Quais ferramentas vocês utilizariam para fazer um projeto, e aí eu vou dar as especificações. Mais ou menos Tá. isso. Tá bom? Tá bom, beleza. Dúvidas? Não. Só no dia. Tá no dia. Várias Tranquilo. no dia. Gente, vocês enviaram o trabalho para mim por e-mail já? Não, eu Não, não. você não tinha passado as orientações. Perfeito. Tá bom. Então, podem enviar tudo no e-mail. Vou colocar lá no WhatsApp. Deixa eu colocar aqui no WhatsApp. Enviar trabalho, tá? Podem enviar hoje ou até amanhã. Tá. Em Photoshop. Não, o Photoshop vocês já enviaram, né? Já, não, Photoshop, em agora é o Illustrator, eu tô Illustrator. falando. Em Adobe Illustrator, né? Isso. No formato aí. No e-mail. Tô digitando aqui já com as instruções, tá? Vocês estão ouvindo a risada? Sim. Gostosinho. Os de casa estão dormindo, graças a Deus. Já? Nossa. E eles vão a noite toda, Rosinha? Não, aí é com a mãe, né? Porque eu só assumo o meu posto às 6 da manhã.